Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 6 e essa é a parte 2 do capítulo 6. Então esse é o nosso segundo vídeo sobre esse capítulo. O capítulo é Psicofonia Consciente. E se esse é o seu primeiro contato com a gente aqui no canal, minha recomendação expressa, se você quer saber sobre psicofonia, volta na parte 1, vídeo de número 13 da playlist. É só procurar aqui no canal na playlist Nos Domínios da Mediunidade, o vídeo 13. Porque só essa segunda parte não vai fazer sentido. Tem vezes que eu falo que dá para seguir, mas esse aqui não, tá? Então se seu interesse é só psicofonia, vai no vídeo 13. Se quer acompanhar o estudo do livro como um todo, aí vai para o primeiro vídeo da playlist, tá bom? Vamos seguir com o nosso estudo aqui projetando na tela, como de costume. Só passar aqui pelo nosso resumo mais uma vez. Resumo do capítulo 6, Psicofonia Consciente. O capítulo ilustra a complexidade da psicofonia, ou a mediunidade falante, e a importância do controle e vigilância por parte do médium. A assistência espiritual requer uma combinação de compaixão e disciplina para garantir a eficácia do socorro aos espíritos perturbados. A gente filosofou bastante sobre controle e vigilância, compaixão e disciplina, sobre o assunto da liberdade, se pode falar o que quer ou se eventualmente a perturbação do conjunto não seria algo preocupante e talvez a gente devesse ter uma vigilância maior sobre o que a gente fala. Enfim, tivemos várias reflexões, campo filosófico, mas obviamente também tivemos a análise mediúnica, que é o nosso propósito maior no estudo do livro. Então, realmente a recomendação é para voltar quem não viu, ou quem esqueceu, acho que vale a pena voltar, porque eu achei que foi muito rico o vídeo anterior, muitas coisas, e por comparativo, né, para quem já viu o anterior e estiver vendo esse aqui, eu acho que a gente vai avançar no capítulo porque é o nosso dever, só que não tem muitos conteúdos que a gente fala, nossa, isso. Talvez eu me surpreenda aqui na gravação, talvez venham insights que eu não tive durante as leituras que eu fiz antes. Mas vamos seguir aqui na nossa história. Lembrando então, a gente está no transe mediúnico do Libério, acho que é Libério, o rapaz que era apegado ao corpo e estava apaixonado por uma pessoa. Ele desencarnou, provavelmente mediante uso de substâncias, numa festa, pelo que dava para entender. E ele ficou vinculado, obsidiando uma pessoa encarnada, e essa pessoa foi buscar assistência espiritual, porque ele passou a absorver nutrientes e as correntes energéticas dela também, a ponto de ela estar ficando subnutrida no corpo físico e também começando a ter, entre aspas, alucinações, começando a captar os pensamentos e as perturbações dele e ter isso na mente dela. E aí está desenvolvendo, se salvo engano, pânico, coisas que atemorizam a ela própria. Então esse é o nosso cenário. E aí estamos na reunião mediúnica, onde a médium Eugênia está recebendo esse rapaz, esse espírito, que não sabe que ele está desencarnado, ele ainda não sabe disso, e está com as dificuldades dele, e não tem ainda nenhuma recha de arrependimento, nada que a gente possa ver de imediato que vai ser um diálogo tranquilo. Não vamos chegar até o diálogo, o capítulo termina quando vai começar o diálogo na reunião mediúnica. A gente está nesse bastidor da aproximação. E agora a gente vai ter um pouco mais desse desenrolar. Então agora realmente acoplou aqui teve o contato no transe mediúnico e vamos para a leitura. O visitante, que ele está falando aqui do obsessor, passou a destra, passou a mão pela face, num gesto de alívio, e bradou transformado:
Então, a hora que ele entra em contato com a dona Eugênia, a médium, eu vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Quer dizer, ele está começando a ter percepções de ordem física, mas já está começando a se sentir preso. Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Por que ele deve pensar assim, né? Móvel pesado? Ele deve estar tentando se mexer como se fosse ele próprio e não está conseguindo. Então essa é a leitura que ele faz. Ele acha que é ele. Ele não entendeu ainda que ele está num transe mediúnico. E acentuando a expressão de assombro, prosseguiu. Qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Então ele está enxergando o cenário da reunião ali, provavelmente um silêncio de respeito, e tá intrigado. Aí André Luiz observando aqui. Vimos que Eugênia, que é a médium, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca. Quer dizer, ela em desdobramento, observando ou escutando o que ela no corpo físico dizia em razão das correntes energéticas espirituais da entidade. Escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando essas palavras de maneira automática no centro da memória. Esse é um dos pontos que me causou maior... Vou até botar no campo da curiosidade, e eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque escapa completamente da minha área de conhecimento, que coloca que as informações, que essas palavras, tudo que está sendo dito do transe mediúnico, que a médium está arquivando no centro da memória. Agora, da nossa experiência e do quanto a gente conversa com outras pessoas que também têm essa mediunidade aí da psicofonia, na realidade a gente não lembra de praticamente nada, tá? Assim, não tem apego da nossa parte de querer reter informação, então a coisa vem e vai, e a hora que terminou a reunião a gente lembra muito pouco, e no decorrer de uma semana a gente lembra menos ainda. Então, não posso dizer que a gente arquiva de fato e que a gente lembra das coisas que se passam enquanto está acontecendo ali o transe mediúnico. E mesmo eu, seja como médium, seja como dialogador, depois de trabalho eu lembro de muito pouca coisa. Então, para mim, a vivência dentro do centro ela se dá em outros estados de consciência. E é como o melhor paralelo que eu tenho para mim nessa questão de retenção de informação é como se fosse num sonho, tá? A gente sabe que aconteceu, mas falar que lembra, não lembra. Então, assim, a gente vai lembrar de coisas que fugiram muito do comum. Então, isso é o que mais acontece comigo e com as pessoas que eu vejo. A gente lembrar de coisas que foram muito diferenciadas, mas mesmo coisas super diferenciadas, tem vezes que, vamos supor, que eu enquanto dialogador lembrei. Eu fui falar com a pessoa que trabalhou de médium, ela não lembra mais. E o que é muito bom, tá? Isso eu acho muito positivo, até para a saúde mental. Então eu acho muito bom que a gente não retenha informações, especialmente nos trabalhos de socorro, né? Porque senão começaria a embaralhar memórias, seria algo complicadíssimo para assimilar. E talvez essa seja a diferença entre quem tem uma mente sã e quem tem uma mente adoecida. Porque a gente talvez consiga fazer esse filtro de discernimento de que a coisa não é nossa e não retém isso. Né? Não deixa isso entrar profundamente em nós. E a pessoa que tem um desvio, ou uma perturbação de ordem psíquica mental, talvez ela traga isso muito mais para ela nos processos obsessivos, tá?
que não deixa de ser tal como um transe mediúnico. Então, acho que aqui faz uma diferença grande a questão de uma mente sã. Então vamos lá. Aqui o Aulus vai fazer uma observação. O sofredor, disse o assistente, que é o Aulus, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Ou seja, a entidade aqui, o obsessor, ele começa a sentir a força vital da Dona Eugênia, e como ele era alguém muito apegado ao corpo, ele sente essa força, e com essas palavras aqui, deslumbra-se. Porém, queixa-se das cadeias que o prendem. Que ele falou que se sente preso, né? Cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. No vídeo anterior a gente falou sobre o quanto é fundamental que a pessoa que está de médium tenha a vigilância e o controle durante o transe mediúnico, especialmente nos casos de socorro. E até trouxe um exemplo que acho que é muito bom, muito didático e reforça para nós aquela questão que, né, vamos supor que você vai se ausentar da sua casa. Se tem uma pessoa adoecida dentro de casa, perturbada, o que quer que seja, você ou não pode sair, né, você não pode descuidar por muito tempo e nem ficar muito longe. Mas se dentro da sua casa você deixa pessoas de absoluta confiança e pessoas que sabem como se comportar, você pode sair e ficar despreocupado. E aí foi feito esse paralelo pelo Aulus no vídeo anterior, no sentido do quanto a gente pode se desdobrar do corpo físico ou não, em termos de segurança de se afastar do corpo. Então vamos lá. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Tem que ser assim. E aí o Hilário curioso, né? E se nossa irmã relaxasse a autoridade? Aí o Aulus responde: não estaria em condições de prestar-lhe os benefícios concretos. Porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar, esclareceu o nosso instrutor com calma. O grande ponto é que, especialmente quando a gente tem pessoas com maior perturbação, na assistência espiritual, a ideia é puxar eles para cima e não descer ao nível e entrar na loucura, entrar na perturbação. A gente tem que ir puxando as rédeas. Sempre tem que ter tato em tudo, a gente tem que ter muito... Seja como dialogador, seja como médium, a gente também tem que saber dosar a força disso, a intensidade disso, mas que tem que ter controle, tem que ter. E até para diálogo, né? A gente tem que ter o controle e a autoridade também no diálogo. Porque várias entidades chegam pensando que elas mandam. Então tem vezes que a gente tem que bater firme, porque alguns só respeitam a hora que você bate na mesa. A hora que você mostra a sua força, aí ele respeita. Então, por vezes, a gente tem que se impor com firmeza, justamente para estabelecer os limites. E em uma imagem feliz para ilustrar o assunto, acrescentou. Então o Aulus vai trazer um exemplo. Um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado a uma mesa de serviço cirúrgico, uma mesa, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Então, uma mesa retendo o enfermo. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, quer dizer, se fosse uma mesa bamba, qualquer intervenção seria de todo impossível. Então, fez um exemplo para a gente de que para prestar o socorro, por vezes, a gente precisa ter
essa segurança, essa firmeza. Mas acrescentado aqui da questão da humildade, que nos faz ter um olhar de compaixão e de empatia. Então não se trata só de ser firme, não se trata só, né, que nem a gente falava, não se trata só da disciplina, mas tem também a compaixão. Mas nossa amiga está enxergando, aqui o pergunta de André Luiz, tá? Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? Quer dizer, a dona Eugênia está vendo o espírito da mesma forma que o André Luiz, o Hilário e o Aulus? No caso de Eugênia, isso não acontece, elucidou Aulus, condescendente. Não acontece porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio, com todo o coeficiente de suas possibilidades, não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Já vamos falar um pouco disso. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. A gente costuma falar muitas vezes as impressões. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Então ela não vê externamente, fisicamente, o perispírito dele, mas ela sente em si todas as impressões dele. E o que eu acho interessante aqui, né? Que o Aulus destaca que ela tem interesse na prestação de auxílio. Se a gente está num trabalho mediúnico de assistência espiritual, de socorro, a nossa preocupação maior ela tem que ser em atingir o objetivo, que é diminuir a dor, a aflição e encaminhar a entidade para o devido acolhimento, tratamento, enfim. Agora, se Dona Eugênia, se ela fosse uma pessoa, né, de índole mais fofoqueira ou curiosa, ela não estaria com a concentração mental focada no auxílio e ela estaria mais preocupada em tentar ver. Porque tem pessoas que gostam, né, de depois relatar, ai, mas olha, mas assim e assim. E aí fica falando só do exterior e não se preocupa com a essência, com o conteúdo. Então, eu gostei muito disso, que ela não está nem aí para o jeito que ele é. Aí, o que ela está preocupada? Em reter o quanto é necessário, controlar ele, para poder chegar no final do atendimento. Então, assim, ela quer ser o mais fiel possível. Ela controla e quer ser fiel na manifestação, igual a gente falava nos estudos anteriores sobre a assimilação de corrente mental. Então, o propósito dela é ser o melhor instrumento possível. Ela não está com olhos para coisas exteriores. E aqui é realmente isso, coisas externas, né? Coisas menores. Então, se ela quisesse se concentrar para enxergar esteticamente ele, talvez conseguisse. Só que o trabalho mediúnico poderia estar prejudicado por conta disso. No caso dela, o Aulus afirma que o trabalho seria prejudicado. Aí, o que eu acho, né? Tudo que a gente fala sempre vai levantar, pode levantar um questionamento, que eu não quero que ele fique no ar, tá? Não estou dizendo, não se trata disso, que quando o médium vê a situação da entidade, ou a médium vê a situação de um espírito, não estou dizendo que é por curiosidade. Tem vezes que a gente vai ver, inclusive com a finalidade de trabalho, porque é importante relatar e compartilhar alguma experiência sobre aquilo. Ou porque simplesmente viu. Né? Talvez tenha visto antes e viu após, não tem problema, tá? Não se trata sempre disso que eu falei, de se desviar disso que o Wallace está colocando aqui. Então não vamos tomar um caso do qual nós comentamos para achar que isso é uma regra que vale para tudo, porque senão a gente já começa a taxar médium de novo, né? Que temos essa mania de a gente estuda um pouquinho, aprende alguma coisa e a gente quer começar a rotular as pessoas. Dizer que não serve, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Então assim, vamos tomar cuidado
para não pegar casos pontuais e fixar como se fosse uma regra e começar a fragilizar ou a questionar o trabalho de pessoas sérias. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante, a entidade, gritava contundente. Então, a entidade gritava e provavelmente a dona Eugênia repetia, trazia as falas dele em um tom de voz um pouco mais elevado, mas certamente ela não estava berrando, porque ela tem a questão de ser uma médium controlada. Estaremos porventura num tribunal? Por que uma recepção estranha quanto esta, quando sou o importunado que comparece? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Aí o André Luiz observa. Como se a consciência o torturasse por meio de criações interiores que não nos era dado perceber, vociferava frenético. Então, antes de falar as palavras dele, o André Luiz destacou aqui que ele, André Luiz, não está enxergando, não está vendo as criações mentais, o que está passando no campo mental do Libório. Isso, né, com certeza por questão de concentração, porque o André Luiz não estava focado em entrar para começar a participar daquela atividade que se dá no campo mental, e também não só por não ter feito a concentração, mas porque o André Luiz, nesse estágio do livro aqui, ele ainda não é um espírito com plenas capacidades e com um desenvolvimento muito longo. Tanto que o Aulus, com certeza, se o Aulus quisesse, ele muito rapidamente ia perceber o que estava se passando. Porque nós já falamos do histórico do Aulus e ele já deu provas do quanto ele é capaz de perceber as coisas. Então o André Luiz não percebeu, só que tem coisas que a gente não precisa ir tão fundo para entender o que está acontecendo, né? Ele deduziu. Então é o que basta, sabe? Para esse momento aqui é o que basta. Então ele vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Ninguém falou nada, por enquanto nem teve diálogo. A gente vai ver que o capítulo termina com a hora que vai começar um diálogo. Por enquanto ele só aproximou da médium, teve a sensação de vitalidade e agora está tendo criações mentais. Ninguém falou nada. Não sou culpado pelas provações dos outros. Outros que ele está falando aqui é da mãe dele, tá? Olha o jeito que aqui ele se refere, né? Não estarei, acaso, mais doente que ela? Então, se coloca aqui como uma vítima. Nessa altura, Hilário fixou o obsessor compadecidamente e indagou respeitoso. Então, Hilário vai perguntar para o Aulus, para o assistente. Não serão os seus padecimentos, os padecimentos do Libório, simples angústia moral? Então, não é só uma angústia moral essa criação mental dele? Aí o Aulus aqui, né? Não tanto assim. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação, no caso, perispírito e ou corpo físico. Que, para quem está desencarnado, o único veículo é o perispírito. Para quem está encarnado, perispírito mais corpo físico. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispíritico dilacerado. Quer dizer, não é só uma questão moral. O próprio aparelho, né, cerebral dele, do corpo perispiritual, está danificado, está lesionado. Então, existe uma raiz a mais. Não é só uma questão que resolveria numa terapia simples. O tratamento para essa entidade vai demandar também uma parte médica, uma intervenção
no campo das energias, no refazimento do cérebro perispíritico dele. E a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Então fez esse paralelo que existe algo físico a nível de perispírito. Demonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou: se fôssemos nós os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Quer dizer, daria para fazer quase como uma entrevista com ele, para ter um diálogo mais profundo, para saber dele, de todas as questões que demandam conhecimento sobre si? Aulus, que é o assistente, abanou levemente a cabeça e considerou: nas condições em que se encontra, ou seja, neste momento, o cometimento, a intenção, essa prática, não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade. Ou seja, é um trabalho de assistência espiritual, não é um trabalho que busca conhecimento. Ou que busca registros, não tem essa finalidade. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. O que eu achei, o insight que me vem agora, né? O André, o Luiz e o Hilário, eles estão para aprender, eles querem conhecimentos novos. E aqui, o conhecimento ele se dá a partir da análise de tudo o que está acontecendo nesse transe mediúnico. E talvez eles quisessem saber coisas a mais. E o Aulus está chamando a atenção para a importância desse momento. Mesmo que, olha, tudo bem, não vamos nem olhar mais coisas técnicas. Mas a gente tem que saber que esse momento é importante. É um problema de caridade quando coloca aqui. Então, aprender também que é importante se doar e receber um espírito em sofrimento. Independente que não tenha um aprendizado técnico por trás. Essa é a leitura que eu estou fazendo agora, tá? Problema de caridade que se reveste da mais elevada importância para a vida em si. De toda forma, o Aulus vai responder. Na hipótese de efetivarmos o tentame, esse interrogatório minucioso, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental. Então, perguntas endereçadas a um alienado mental que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio. Então ele está reafirmando a questão das lesões no perispírito, no cérebro perispíritico. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrigado perseguidor, que é a pessoa encarnada que é obsidiada por ele, a nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto à irmã. Então, o único objetivo dele é continuar nesse sistema de obsessão parasitária, de cujas energias se alimenta. Qualquer coisa que você for falar para ele, ou ele não vai ter conhecimento, ou ele nem vai dar importância, porque não é parte não está no campo de intenções, de vontade dele. E como ele tem as lesões, ele não vai nem refletir acerca disso. Envolve-a, falando o Libório com relação à pessoa encarnada, envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre um muro. Somando tudo isso ao choque,
oriundo da morte, não temos o direito, olha que interessante, né? Não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Isso aqui eu achei de uma grandeza. Não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. E aqui vale talvez uma reflexão também, que por vezes a gente vê pessoas em agonia, em sofrimento, seja uma entidade que nós venhamos a receber no centro, ou pessoas que a gente conhece, e a pessoa não está bem, por vezes a gente sabe que ela não está bem, mas ainda assim a gente espera que ela consiga atender às nossas expectativas, que ela consiga seguir eventualmente uma mesma linha de clareza, de produção, de interação, que ela consiga ser quem ela sempre foi, ou além, mas ela não está no momento que permite isso. E aí me vem junto disso uma crítica muito grande, que as pessoas adoram apregoar, né? Adoram falar. Não, problema de casa fica em casa, problema do trabalho fica no trabalho. Como se a gente conseguisse realmente fazer uma marca assim, que uma coisa não interfere na outra. Normalmente, as preocupações elas se entrelaçam. Então, graças a Deus, né, nós temos, quando a gente vai para um trabalho mediúnico e a gente está com boa intenção e disciplinado, a espiritualidade nos ajuda muito a não fomentar preocupações dentro do centro. Coisas, né, intermediárias, ela ajuda muito bem a afastar. Coisas graves é muito difícil, porque aí a gente vai estar muito forte, levando isso para dentro, muito possivelmente. Mas, ordinariamente, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, a grande maioria das pessoas carrega a preocupação de casa para o trabalho e do trabalho para casa, e isso é normal. Isso acontece com muitas pessoas. Então a gente tem que ajustar expectativas e talvez olhar as pessoas dentro da complexidade de cada ser. E saber que né, às vezes a gente não tem o direito de esperar da pessoa que ela dê tudo o que ela pode dar, sabendo que ela está passando por problemas que afetam e muito o seu mundo íntimo. Então acho que vale esse acréscimo aqui de reflexão para nós ajustarmos nossa expectativa com relação aos outros e eventualmente a gente também não achar que a gente vai conseguir render igual e se frustrar, se culpar por isso. Sabe, por vezes se a gente está num momento muito difícil, a gente vai dar o que consegue dar. Acho que não podemos parar, né? A gente não pode ficar num coitadismo, mas também esse ajuste de expectativa ele é sempre muito importante. Porque não somos máquinas. E mesmo um chat GPT, as inteligências artificiais da vida, elas alucinam. Essa é a palavra, né? Elas inventam. Então, mesmo a máquina, ela tem ali, por enquanto pelo menos, não sei até se isso vai ser para sempre, mas mesmo com tudo o que tem de inteligência por trás, de desenvolvimento de tecnologia, mesmo ela embaralha as coisas. Então, acho que a gente tem que ter muita compaixão uns com os outros. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. A coincidência da palavra. Alucina. Quem poderá suportar esta situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Quer dizer, ele começou a perceber que existe um observador, que ele ainda não sabe que ele está desencarnado, não sabe que ele está num transe mediúnico, mas ele está começando a perceber que tem alguma coisa estranha. Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? O que é manietar? Atar as mãos. Tirar a liberdade. E aí, seguindo. Fixando-o com simpatia fraterna, o assistente Aulus informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Vontade cuidadosa, tá? Postura de alguém que cuida e não de alguém que agride.
Ruminando as indagações que nos esfervilhavam na alma, Hilário objetou. Então Hilário está ali querendo entender, né? Consciente a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante, que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, pergunta dele: é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas? Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Quer dizer, não pode ser que ela comece a achar que o que ela está falando é dela e não da entidade? Não sofrerá vacilações? Não vai duvidar? Aí o Aulus: isso é possível, concordou o assistente. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções emocional e as palavras, o raciocínio aqui, a verbalização desta hora não lhe dizem respeito. Por quê? Ela não estava sentindo o que passou a sentir antes do contato mediúnico, por isso a importância da pessoa estar bem para o trabalho, está ok. E essas palavras, ela provavelmente não estava pensando nisso antes. Então, não tem o porquê ela duvidar se nada disso faz sentido. É diferente de alguns casos em que, por vezes, coincide de vir uma comunicação que diga respeito a coisas que a gente já estava pensando ou coisas que a gente veio a tomar conhecimento. Situações né, particulares ou alguma, entre aspas, aí, coincidência, que eu desconfio de todas as coincidências. Daí a gente pode ter dúvida do quanto que é animismo e do quanto que é mediúnico. E aí é o nosso dever comunicar, falar, olha, faz a filtragem, porque talvez tenha uma carga maior de animismo nisso. Então a gente tem que ser honesto. Eu, enquanto médium, há pouco tempo fiz isso, antes de receber uma entidade, porque eu já tinha algumas coisas ali que algumas coisas que eu sabia previamente, e aí eu quis antecipar por segurança no contato. Falei, olha, filtra o que servir, retém o que não servir, esquece, porque não posso garantir que não vai ter animismo nisso. Só que eu, naquela situação, eu era a melhor pessoa para ter o contato. Então, a gente fez o que tem que fazer, mas com as ressalvas, porque somos falhos, estamos sujeitos a falhar. E eu acho que é aqui que entra a importância da humildade da gente, né? Não lhe dizem respeito. Eu deixei uma observação aqui sobre fascinação. Isso numa questão de obsessão, que quando a pessoa está em um processo de fascinação, ela já passa a aderir e a reproduzir, quase que de maneira automática e por completo, todas as vontades, os pensamentos e tudo o que a entidade obsessora quer. E a gente tem algo muito parecido que eu já vi acontecer em um local de uma pessoa, um médium da casa, que estava claramente com problemas ali de ordem pessoal e com problemas com pessoas do grupo. E ele recebia algumas entidades e fazia questão de ir além. Para mim era muito claro que ele estava indo além do que a entidade tinha ali de sofrimento, de dor ou de revolta contra o grupo. E ele parecia que ele assinava embaixo e com mais força de cada palavra que era dita, sabe? Ele não tinha a menor intenção de fazer caridade. Ele queria atacar as pessoas. Então era um médium que estava com problemas gravíssimos. E né, lamentável isso, faz muito tempo. Mas eu vi isso acontecer. Eu vi claramente, eu estava chegando nessa casa e saí um pouco depois porque não tinha condições. Então, acho que exige aí
muito cuidado de nossa parte, porque se não tiver esse afastamento no transe mediúnico, não vai estar sendo feito um trabalho de caridade. E aí o Hilário continua, né? Mas e se a dúvida a invadisse? Ou seja, a ponto de ela não saber mais se, durante o transe mediúnico, se o que ela está falando é dela ou se é da entidade. E se a dúvida invadisse? Insistiu meu colega. Então, disse Aulus cortês, respeitoso, emitiria da própria mente positiva recusa, porque ela é uma médium séria. Então, se ela tivesse dúvida, ela já iria quebrar, já iria criar um conflito no transe mediúnico, expulsando o comunicante e, infelizmente, anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas. Então é isso, quebra o transe mediúnico. Porque para que aconteça, a gente tem que ter essa troca constante com a entidade, quase como se a gente fosse tendo que colar um objeto. E com uma cola que ela não é uma cola rápida, ela tem que ficar ajustando, sabe? Tem que ficar modelando ali. Então, a dúvida seria como afastar. E aí é a questão de perder o transe mediúnico. Todavia, porque Raul Silva, que é o dirigente no plano físico, iniciara a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Quer dizer, agora a gente encerra o capítulo e já temos a notícia de que vai iniciar o diálogo. Então, no capítulo 7, a gente vai estar entrando nessa situação de um diálogo. E aqui nós encerramos esse capítulo 6. Espero que tenha sido produtivo, que a gente tenha conseguido extrair observações, lições, refletir para os nossos trabalhos. Espero que eu tenha tido as melhores inspirações para compartilhar com a gente. E se me acompanhou até aqui, agradeço. Como sempre, peço se puder para deixar o curtir, compartilhar, se quiser comentar alguma coisa. Se for alguém com especialidade na área médica da parte cognitiva e quiser trazer reflexões sobre aquela questão do arquivamento de informações no centro da memória, se saiba de estudos ou alguma coisa assim que vincule mediunidade e retenção de informações, que eu imagino que tem um paralelo com os sonhos, deve ser muito parecido. Comenta aí também, vai ser de bom grado para a gente trocar experiências. Se não está inscrito, inscrever, sininho para lembrar de todos os vídeos. E finalmente agradeço a companhia e se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.